Bom dia, que a presença de Deus envolva você neste momento. Que a paz do Senhor entre na sua casa, toque a sua mente, acalme o seu coração e cubra toda a sua família com uma proteção que vai além daquilo que os seus olhos conseguem ver. Hoje nós vamos entregar o seu dia, a sua casa, o seu trabalho, a sua saúde, os seus caminhos e toda a sua família, debaixo da poderosa cobertura do Salmo 91. Não é por acaso que você está aqui. Deus sabe exatamente o que está acontecendo dentro de você e ao redor de você. E Ele te trouxe para esta oração para renovar suas forças, ajustar o seu olhar e te lembrar que você não está sozinho, nem desamparado. Talvez você tenha acordado com o coração apertado, com preocupações, com insegurança em relação ao futuro, com medo de mais notícias, com os pensamentos agitados sem saber como será esse dia. Talvez você esteja lutando com problemas na família, preocupações com os filhos, com o casamento, com a vida financeira, com a saúde de alguém que você ama. Talvez você esteja se sentindo cansado por dentro, como se carregasse um peso que ninguém vê. Mas Deus vê, Deus conhece e Deus entende tudo o que se passa aí dentro de você. Por isso, antes de qualquer coisa, eu quero que você, se puder, respire fundo e diga em voz baixa ou no seu pensamento: Senhor, eu entrego este dia nas tuas mãos. O Salmo 91 não é um amuleto, não é uma frase bonita, não é apenas um texto para ser decorado. Ele é uma declaração de confiança, uma aliança de proteção entre Deus e aqueles que escolhem habitar na sua presença. Quando a Bíblia diz aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ela está falando de alguém que não visita Deus de vez em quando, mas alguém que se aproxima, que permanece, que escolhe viver debaixo da cobertura do Senhor. E é isso que nós estamos fazendo aqui, escolhendo começar este dia debaixo da sombra do Onipotente, debaixo das asas daquele que pode todas as coisas. Eu quero que você escreva, assim que puder, como um ato de fé: eu estou debaixo da proteção do Altíssimo. Isso não é superstição, é posicionamento espiritual. Quando você escreve e declara, você está concordando com aquilo que a palavra de Deus diz. Você não está à mercê do acaso, você não está entregue à sorte, você não está abandonado nesse mundo. Há um Deus que te guarda, que te livra, que te sustenta e que ordena aos seus anjos que te guardem em todos os teus caminhos. Pense em tudo o que pode acontecer em um único dia. Pessoas saem para trabalhar, pegam estrada, entram em ônibus, metrô, enfrentam trânsito, filas, pressão, cobranças. Crianças saem para a escola, jovens vão e voltam, mensagens chegam, notícias aparecem, decisões precisam ser tomadas, portas se abrem, portas se fecham, e em meio a tantas coisas, tantas vozes, tantos riscos, o Salmo 91 se levanta como uma declaração de que você não caminha sozinho, de que existe uma mão invisível te guiando e te guardando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Descansar à sombra do Onipotente é saber que, mesmo quando você não entende, ele continua no controle. Talvez nos últimos dias você tenha sentido que a ansiedade aumentou, que os problemas ficaram mais pesados, que a mente não para, que as noites têm sido difíceis, ou que o coração se enche de preocupações com o amanhã. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos colocar tudo isso diante do Senhor e vamos declarar que nenhuma seta emocional, nenhuma palavra de maldição, nenhuma tentativa do inimigo de roubar a sua paz vai prosperar. Você não está ouvindo esta oração por acaso. Deus te chama para perto. Deus te chama para dentro do esconderijo dele, um lugar onde o medo perde força, a angústia ela perde voz e a fé começa a se levantar dentro de você. Talvez você esteja orando não só por você, mas por alguém que ama muito,
um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um amigo. Talvez haja alguém na sua família fazendo escolhas ruins, se afastando de Deus, se envolvendo com o que desagrada ao Senhor, e isso tem apertado o seu coração. Talvez alguém que você ama esteja no hospital, em tratamento, aguardando um exame, enfrentando uma enfermidade que preocupa. Talvez as contas tenham se acumulado e você não sabe como resolver tudo. Mas hoje nós vamos, pela fé, colocar todos eles debaixo da sombra do Altíssimo. Porque o Salmo 91 não fala só de você, fala também da sua casa, da sua tenda, daquilo que é seu, daquilo que Deus te confiou. Eu quero que você agora apresente silenciosamente o nome das pessoas que você ama. Pense nos seus familiares, nos seus filhos, nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus amigos mais próximos. Imagine cada um deles sendo envolvido pela presença de Deus. Veja, pela fé, a mão do Senhor se estendendo sobre a sua casa, sobre os cômodos do seu lar, sobre as portas e janelas, sobre o lugar onde você dorme, sobre o ambiente onde você trabalha, sobre os caminhos por onde você passa. O Salmo 91 nos lembra que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso escudo em tempos de guerra. Agora, em espírito de oração, eu quero que você se una comigo e onde estiver, se puder, feche os seus olhos e apenas concorde no seu coração. Se não puder fechar os olhos, se você está no trabalho, no transporte ou em algum outro lugar, apenas vá ouvindo e concordando em fé. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos diante de Ti neste dia, debaixo da luz da Tua palavra, debaixo da promessa do Salmo 91. Nós reconhecemos que não temos força em nós mesmos, não temos controle sobre tudo o que pode acontecer, mas confiamos em Ti, que és o Deus Todo-Poderoso, aquele que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que está presente em todos os lugares. Hoje, Pai, nós escolhemos habitar no Teu esconderijo. Escolhemos descansar à sombra do Onipotente. Escolhemos declarar com a nossa boca e crer com o nosso coração que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro, a nossa proteção em meio às tempestades. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E é isso que nós dizemos agora, meu Pai. Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos. Quando o medo tentar dominar, que a Tua presença nos lembre que não estamos sozinhos. Quando as notícias ruins chegarem, que a nossa fé permaneça firme em Ti. Quando a ansiedade quiser nos sufocar, que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor nos livraria do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Por isso nós pedimos: livra-nos de todos os laços escondidos, livra-nos das armadilhas que nós não estamos vendo, livra-nos dos ataques espirituais, das ciladas preparadas, das pessoas usadas pelo mal para tentar nos afastar do Teu propósito. Livra-nos, Pai, de acidentes, de violência, de injustiças, de calúnias, de portas enganosas que brilham por fora, mas por dentro carregam destruição. Livra-nos também das pestes visíveis e invisíveis, das doenças, das enfermidades físicas e emocionais, de tudo aquilo que tenta minar a nossa saúde, o nosso ânimo e a nossa força. Cobre-nos com as Tuas penas, Senhor, e debaixo das Tuas asas, coloca-nos em segurança neste dia. Que a Tua verdade seja o nosso escudo e a nossa proteção. Que a Tua palavra seja a lente pela qual olhamos para a vida. Que o Teu Espírito Santo seja a voz que acalma os nossos pensamentos, que direciona as nossas decisões,
que nos mostra quando seguir, quando parar, quando falar e quando silenciar. Que hoje não sejamos guiados pela pressa, nem pelo medo, nem pelo impulso, mas pela direção do Senhor. Meu Deus, a tua palavra também diz que não nos assustaremos do terror noturno, nem da seta que voa de dia. E nós apresentamos a ti todas as setas que o inimigo tem lançado contra essa pessoa que ora comigo. Setas de desânimo, de comparação, de inadequação, de tristeza profunda, de pensamentos de desistência, de vergonha, de culpa, de acusação. Toda seta invejosa, toda palavra maldita lançada contra essa vida, toda tentativa maligna de roubar sua paz, sua alegria e seu propósito. Em nome de Jesus, nós declaramos que essas setas perdem força, caem por terra e não encontram lugar no coração dessa pessoa. Nós apresentamos também, Senhor, cada terror que insiste em se levantar durante a noite e durante o dia, medos que não têm nome, preocupações com o futuro, angústias relacionadas à família, ao casamento, aos filhos, ao trabalho, ao sustento, à saúde. O Senhor conhece cada lágrima derramada em silêncio, cada noite mal dormida, cada pensamento que essa pessoa não consegue nem colocar em palavras. E nós declaramos, pela autoridade do nome de Jesus, que este dia está coberto pelo teu sangue e que nada, absolutamente nada, foge do teu controle. A tua palavra diz que 1000 cairiam ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, mas nós não seríamos atingidos. Isso não significa que não teremos lutas, mas significa que o Senhor nos guarda no meio das lutas, que o mal não terá a última palavra, que as batalhas não vão nos destruir, que a prova não será maior do que a tua graça nos sustentando. Nós pedimos que, enquanto tantas coisas acontecem ao nosso redor, o Senhor nos mantenha de pé, firmes, guardados, protegidos, não pela nossa força, mas pela tua mão poderosa. Pai, a tua palavra afirma que nenhum mal nos sucederá e praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem a nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos. Então, neste momento nós pedimos, envia teus anjos, Senhor, para cercar essa casa, para vigiar as entradas e saídas, para acompanhar esta pessoa nos caminhos que ela fizer hoje, nos lugares em que ela precisar ir, nas decisões que ela precisar tomar. Que o anjo do Senhor acampe ao redor daqueles que te temem e os livre de todo o mal. Que haja proteção no trânsito, nos deslocamentos, nos ambientes de trabalho, nas escolas, nas ruas, em casa e em cada lugar por onde essa pessoa passar. Senhor, nós também apresentamos a Ti os hospitais, as clínicas, as pessoas que neste dia estão aguardando o resultado de exames, iniciando ou continuando tratamentos, enfrentando dores no corpo, diagnóstico difícil, incertezas sobre o futuro. Que a presença do Senhor se manifeste nesses ambientes. Que onde esta oração chegar, chegue também consolo, força, esperança e cura. Que médicos, enfermeiros e toda a equipe de saúde sejam instrumentos nas tuas mãos, recebam sabedoria que vem do alto, calma nas decisões, precisão em cada procedimento. Meu Deus, nós colocamos diante de Ti também as finanças dessa pessoa. O Senhor conhece o peso das contas acumuladas, dos compromissos assumidos, das responsabilidades que só essa pessoa sabe que carrega. O Senhor conhece os sonhos que parecem ter sido adiados por falta de recurso, as portas de emprego que ainda não se abriram, as propostas que não deram certo, os currículos enviados, as entrevistas que não avançaram. Nós pedimos que hoje o Senhor traga a direção, que abra portas que ninguém pode fechar, que envie o socorro de onde essa pessoa menos espera, que traga oportunidades alinhadas com o teu propósito,
contratos justos, clientes certos, provisão no momento certo. Traz também, Senhor, organização, sabedoria, equilíbrio e responsabilidade para administrar aquilo que o Senhor colocar nas mãos dessa pessoa. Que não falte o pão sobre a mesa, que não falte o necessário para a família, que não falte sustento, que não falte recursos para honrar compromissos e também para ajudar outros quando for possível. Que este dia seja marcado por pequenos sinais do teu cuidado, por detalhes que façam essa pessoa perceber que o Senhor está olhando para cada área da vida dela. Pai, nós apresentamos a Ti também o emocional e o espiritual dessa pessoa. Que todo o peso que ela carrega hoje, todo o cansaço, toda a exaustão, toda a sensação de estar no limite, sejam colocados aos Teus pés. Que a alma cansada encontre descanso em Ti. Que o coração inquieto encontre segurança na Tua fidelidade. Que o espírito abatido seja levantado pela Tua presença. Que hoje seja um dia de recomeço, de alívio, de respirar fundo e saber: Deus está comigo, Deus está na minha casa, Deus está cuidando da minha família, Deus está trabalhando mesmo quando eu não estou vendo. E enquanto seguimos em oração, Senhor, nós te pedimos, continua falando com essa pessoa ao longo do dia. Que cada passo que ela der, ela se lembre que está debaixo da tua sombra. Que a cada preocupação que surgir, ela se lembre desta oração e volte o coração para ti. Que em vez de murmurar, ela aprenda a entregar. Em vez de se desesperar, ela aprenda a confiar. Em vez de se comparar com os outros, ela aprenda a descansar no tempo do Senhor. Nós cremos, Pai, que o Salmo 91 não é apenas um texto lido, mas uma realidade vivida naqueles que confiam em Ti. Continua, Espírito Santo, conduzindo esse momento. Continua alinhando o coração dessa pessoa com o Teu coração. Organizando por dentro o que está bagunçado. Iluminando o que estava escuro. Acalmando o que estava agitado. Nós ainda vamos continuar orando, ainda vamos continuar apresentando cada área da vida dela diante do Senhor, porque sabemos que o Senhor está aqui, ouvindo cada palavra, conhecendo cada pensamento e trabalhando em detalhes que nem ela consegue imaginar. Senhor, neste momento, nós continuamos na Tua presença, certos de que o Senhor está ouvindo cada palavra, mas muito além disso, o Senhor está discernindo cada suspiro da alma, cada gemido que não pode ser expresso em voz alta. Muitas vezes, meu Deus, nós não sabemos nem por onde começar a oração, não sabemos se pedimos primeiro pela família, pela saúde, pelas finanças, pela vida espiritual, pelos relacionamentos, pelo futuro, mas o Teu Espírito Santo conhece a raiz de cada coisa e Ele nos ajuda em nossas fraquezas. Por isso, nós abrimos o coração diante do Senhor e pedimos: vem, Espírito Santo, organiza por dentro aquilo que ninguém vê, mas que o Senhor conhece profundamente. Pai, eu te apresento agora essa pessoa que ora comigo e que talvez se sente perdida em meio a tantas responsabilidades. Ela cuida de todo mundo, está sempre à disposição, sempre tentando resolver, sempre se esforçando para ser forte, mas por dentro tem horas que ela sente vontade de desabar. Ela não quer demonstrar fraqueza, não quer preocupar ninguém, mas o Senhor sabe quantas vezes ela chora em silêncio, quantas vezes engole o choro para continuar o dia, quantas vezes ela diz que está tudo bem, quando na verdade não está. Meu Deus, o Senhor é aquele que vê além do sorriso, além da aparência, além das palavras. O Senhor enxerga profundamente o coração. E é nesse lugar secreto, nesse esconderijo que só o Senhor conhece, que nós te pedimos, invade esse coração agora com a Tua paz. Traz alívio para a mente cansada,
Acalma essa sensação de aperto no peito. Cessa a agitação de pensamentos que ficam indo e voltando, tentando prever o futuro. Senhor, nós não sabemos o que vai acontecer daqui a algumas horas, mas o Senhor já está em todos os nossos amanhãs. O Salmo 91 nos lembra que os teus anjos nos guardam em todos os nossos caminhos. Então, nós entregamos cada passo deste dia nas tuas mãos. Vai à frente, endireita os caminhos tortos, abre o que precisa ser aberto e fecha o que precisar ser fechado. Meu Deus, eu também te apresento as batalhas invisíveis que essa pessoa enfrenta dentro de casa. Às vezes o ambiente está carregado, as palavras saem machucando, os mal-entendidos se acumulam, pequenos conflitos vão se tornando grandes feridas. Às vezes o cansaço faz com que as pessoas descontem umas nas outras aquilo que na verdade estão sentindo por dentro. Então eu te peço, sopre, Senhor, um vento de paz dentro desse lar, que o Salmo 91 se cumpra ali, não apenas como proteção contra perigos externos, mas também como proteção contra tudo o que tenta destruir por dentro aquilo que o Senhor construiu. Guarda, Senhor, os casamentos que estão fragilizados, onde o amor ainda existe, mas está escondido atrás de mágoas, de palavras duras, de decepções, de expectativas quebradas. Restaura o diálogo, restaura o respeito, restaura o carinho, restaura a parceria, restaura o abraço sincero, que todo espírito de divisão, de frieza, de indiferença seja repreendido em nome de Jesus. Que aquilo que o inimigo está tentando usar para separar, o Senhor transforme em oportunidade de cura, de aproximação, de reconstrução. Eu oro também, Pai, pelos filhos dessa casa, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, por aqueles que estão próximos e por aqueles que já saíram de casa, mas continuam no coração. O Senhor sabe de cada preocupação, de cada medo de pai, de cada angústia de mãe, de cada oração feita por um filho que está distante, por alguém que se afastou da fé, por alguém que se envolveu com pessoas erradas, por alguém que está fazendo escolhas perigosas. Eu te peço, Senhor, cerca esses filhos com o teu amor, constrange esses corações com a tua presença, quebra as amizades que têm afastado essas vidas do teu propósito e levanta pessoas cheias do teu espírito ao redor deles, para influenciar, para aconselhar, para abraçar, para apontar o caminho de volta. Que nenhum filho dessa casa se perca, Senhor. Mesmo que esteja distante agora, que pareça longe, mesmo que as atitudes mostrem o contrário, nós declaramos pela fé, eles estão debaixo da promessa. Que o Salmo 91 seja uma marca sobre essa família, que mesmo que haja lutas, o inimigo não tenha permissão de destruir aquilo que o Senhor decidiu proteger. Que mesmo que surjam tempestades, essa casa permaneça de pé, porque está firmada na rocha que é Cristo. Pai, eu também oro por quem está enfrentando um deserto na área emocional. Pessoas que se sentem sozinhas, que moram com outros, mas se sentem abandonadas, incompreendidas, invisíveis. Pessoas que caram sorrindo por fora, mas por dentro se sentem vazias, esgotadas, sem brilho, sem alegria. Quantos acordam e já pensam que preferiam nem levantar? Quantos sentem o desejo de sumir? Quantos já pensaram em desistir de tudo? Senhor, o inimigo tem levantado pensamentos de desistência, ideias de que a vida não vale mais a pena, de que nada vai mudar, de que ninguém se importa. Mas em nome de Jesus, nós quebramos agora essas mentiras. Você que está ouvindo esta oração e em algum momento já pensou em desistir da sua própria vida, escute com todo o seu coração. Isso não vem de Deus, a sua vida é valiosa demais.
Você não é um erro, você não é um peso, você não é um problema, você é alguém que custou o sangue de Jesus na cruz. Mesmo que você não esteja se sentindo importante para ninguém, você é precioso para Deus. Mesmo que você ache que ninguém sentiria a sua falta, o Senhor te chama pelo nome, Ele te formou, Ele conhece cada detalhe da sua história, Ele viu cada lágrima, Ele estava lá em cada momento em que você se sentiu sozinho, mesmo quando você não o reconheceu. Pai, em nome de Jesus, e eu oro agora contra todo espírito de morte, contra toda opressão maligna, contra toda seta de desespero lançada contra essa mente. Que toda voz de acusação, de condenação, de desprezo, de alto ódio seja calada agora pela voz do teu amor. Que o teu Espírito Santo envolva essa pessoa como um abraço que ela não consegue ver, mas consegue sentir. Que ela perceba aí onde está, que não chegou até aqui por acaso, que essa oração é uma resposta para perguntas que ela não teve coragem de fazer em voz alta. Nós declaramos que a vida dessa pessoa está debaixo da promessa do Salmo 91. Com longevidade, o Senhor a fartarás e lhe mostrarás a tua salvação. A longevidade aqui não é apenas quantidade de anos, mas qualidade de vida na tua presença. Que cada dia seja uma oportunidade de conhecer mais ao Senhor, de experimentar mais da tua graça, de ver mais do teu cuidado nos detalhes. Eu oro também, Senhor, por cada sonho que parece ter sido enterrado, projetos que essa pessoa começou e não conseguiu terminar, planos que ela fez e que foram interrompidos, oportunidades que pareciam promissoras, mas que não deram certo, desejos que ela guardou no coração e que com o tempo foram sendo sufocados pelas responsabilidades, pelos medos, pelas frustrações. Pai, o Senhor sabe diferenciar aquilo que é capricho daquilo que é propósito, aquilo que é vontade passageira daquilo que o Senhor mesmo plantou no coração dela. Então, eu te peço, sopre de novo sobre os sonhos que vieram do Senhor. Reacenda a chama da esperança, mostra novos caminhos, abre novas possibilidades, traz clareza para decisões importantes. Se for preciso fechar portas, fecha, Senhor, mesmo que doa, mas não permita que essa pessoa permaneça em caminhos que vão afastá-la do propósito. Mas se for tempo de avançar, de viver algo novo, então abre as portas no tempo certo, sem atraso e sem antecipação. Que a fé dela não esteja nas circunstâncias, mas no Senhor que dirige os passos. Que grande ou pequeno, tudo seja feito para a tua glória. Meu Deus, em tudo isso nós te pedimos. Guarda também o coração dessa pessoa contra o ressentimento, contra a comparação, contra a inveja disfarçada, contra o hábito de medir a vida pela vida dos outros. Que ela aprenda a olhar menos para o que falta e mais para o que o Senhor já fez. Que hoje seja um dia de gratidão. Gratidão pelo fôlego de vida, pela oportunidade de recomeçar, pela chance de estar aqui orando, pela tua palavra que nos alcança. Gratidão pelos livramentos que muitas vezes ela nem percebeu que recebeu, pelos nãos que na hora doeram, mas que a protegeram de algo que não era plano do Senhor. Pai, neste momento, nós renovamos de novo a nossa confiança em Ti. Declaramos que este dia está debaixo da cobertura do Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos que os Teus planos são maiores, que o Teu amor é perfeito, que o Teu tempo é preciso, que a Tua graça é suficiente e que a Tua presença é tudo o que nós realmente precisamos. E agora, meu Deus, eu quero orar de forma especial
por quem decidiu nesse momento voltar para a tua presença. Pessoas que estavam afastadas, que esfriaram na fé, que se distanciaram das coisas espirituais, mas que hoje sentiram o Senhor chamando de volta. Pessoas que nunca tiveram uma experiência real contigo, mas que agora desejam te conhecer de verdade. Se essa pessoa que ora comigo sabe que precisa se render, que precisa entregar de vez o coração, que precisa parar de tentar resolver tudo sozinho e pela primeira vez ou pela milésima vez dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Então que esse seja um momento de entrega sincera. Aí onde você está, se você deseja isso, coloque a mão sobre o seu coração, se puder, e repita dentro de você: Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida. Mais uma vez, ou pela primeira vez, eu reconheço que preciso de Ti, que não sei caminhar sozinho. Perdoa os meus pecados, limpa o meu interior, cura as minhas feridas, restaura a minha fé, enche o meu coração com a Tua presença. Eu escolho habitar no Teu esconderijo, descansar à Tua sombra, confiar nas Tuas promessas e caminhar contigo hoje e todos os dias da minha vida. Pai, recebe esse coração quebrantado, esse pedido simples, essa entrega sincera, que o céu se mova agora em favor dessa vida. Escreve o nome dela no livro da vida, fortalece seus passos, segura em sua mão e não permita que ela volte atrás. Diz aonde o pecado tentou marcar, que a tua graça cubra, onde houve vergonha, que venha restauração, onde houve queda, que venha um recomeço firmado na rocha. E assim, meu Deus, nós encerramos esta oração declarando que este dia está consagrado ao Senhor, que a presença do Altíssimo acompanhe essa pessoa em tudo o que ela fizer, que ao longo do dia ela perceba pequenos detalhes da tua fidelidade, sinais do teu cuidado, respostas sutis às orações que fez. Que ela sinta vontade de voltar, de orar mais, de se aproximar mais, de confiar mais. Que a tua mão esteja sobre ela, sobre a casa dela, sobre a família, sobre os caminhos, sobre os planos, sobre o presente e sobre o futuro. Em nome de Jesus, nós declaramos: nenhuma arma forjada contra essa vida vai prevalecer. Nenhuma palavra lançada contra ela terá poder, toda acusação será anulada, todo laço escondido será desfeito e o Salmo 91 será uma realidade viva sobre ela. Com longevidade o Senhor a fartará e lhe mostrará a sua salvação. Nós cremos, nós recebemos e nós tomamos posse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. E agora, antes de você sair dessa oração, eu quero te pedir algo muito especial. Se essa palavra falou com você, se em algum momento você sentiu Deus te tocando, te confrontando, te consolando ou te abraçando, não guarda isso só para você. Há pessoas à sua volta que estão precisando exatamente desse cuidado, dessa esperança e dessa proteção do Salmo 91. Quando terminar aqui, olha com calma a descrição desta oração, porque ali eu deixei algo preparado especialmente para você, com muito carinho, como um ponto a mais de contato e fortalecimento para a sua fé. Compartilhe esta oração com seus familiares e amigos. Envie nos grupos de WhatsApp. Mande para aquela pessoa que você sabe que está em luta, para alguém que está ansioso, para alguém que está enfrentando problemas na família, na saúde, nas finanças, ou até pensando em desistir. Deus pode usar um simples compartilhamento seu para mudar o dia, o coração e muitas vezes até o destino de alguém. Não subestime isso. Se você ainda não fez isso, curta este vídeo agora mesmo, porque assim você ajuda essa oração a alcançar mais pessoas. Deixe também o seu comentário, escrevendo, por exemplo: eu estou debaixo da proteção do Salmo 91, ou eu precisava ouvir essa oração hoje.
Além de ser um ato de fé, o seu comentário anima outras pessoas a permanecerem até o fim, a receberem essa mesma palavra. E, se puder, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim você não perde as próximas orações e continua caminhando junto nessa corrente de fé. Mas, acima de tudo, não se esqueça, volte na descrição, porque ali há um conteúdo especial guardado para você. Algo preparado com amor para te ajudar a ir ainda mais fundo na presença de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te fortaleça e te faça viver na prática tudo aquilo que você acabou de orar. Amém.